vivendo. Eu chamo aqui o nosso pregador da noite e nós vamos orar por ele. Quero pedir à igreja que se coloque de pé e estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, venha tomar o teu filho como instrumento nas tuas mãos, para que ele seja o canal do Senhor para a nossa vida esta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Deus nesta noite? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui pela primeira vez na sede em Candeias para juntos adorarmos ao Eterno. Quero, de maneira breve, externar minha alegria e gratidão pela vida do líder do grupo de adolescentes desta igreja. Que Deus possa te abençoar, que foi canal para estarmos aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do presidente Cleudson, que Deus abençoe os demais obreiros desta casa, que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa e especial. Está comigo também a cantora Dilma Dias, que Deus abençoe, conferencista Bruno Oliveira, que Deus abençoe, a minha esposa Edilene Miranda, que ali está, cada um defenda a sua, eu defendo a minha, oh glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida também do meu irmão Jefferson, grande baterista. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 22, capítulo 13, versículo 22. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo de número 13, versículo 22. Quero louvar também pela vida de dois amigos pregadores da palavra, Leonardo Cunha, que Deus abençoe sua vida, e Urias Sena, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22. Nós trouxemos aqui também, queridos, o nosso terceiro DVD, tá? Nós gravamos ali nos Gideões Missionários da Última Hora, um dos maiores congressos do Brasil. Está aqui o nosso DVD, pregamos um tema bastante sugestivo, o caráter da adoração. Adoração no grego é proskuneo, ir para beijar, e no hebraico é roduque. Roduque significa ir para reconhecer. Se alguém entrou aqui e já reconheceu a soberania dele, é porque você veio adorar o Eterno nesta noite. Então tá, se você quiser adquirir, no final você nos procura, tá bom? Quantos acharam o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo 22? Digam amém. Prometo que serei muito breve nesta noite. Quando você pensar que eu comecei, eu já terminei. Mas vamos ler a palavra do bom mestre, que nos diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Livro de carta, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 6 e no seu verso de número 20. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 6, versículo de número 20. Vou ler para ganharmos tempo. Porque foste comprado por bom preço. Diga: eu fui comprado por bom preço. Talvez você não entendeu porque eu li no Evangelho de Lucas, mas toda atenção é pouca nesta noite. A Bíblia vai dizer que Yeshua, ou Jesus, ele está caminhando em direção à cidade de Jerusalém. E um senhor olhou para ele e perguntou: mestre, são poucos os que se salvam?
E ele replicou dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela e não poderão. A pergunta que eu faço no texto é esta: é para entrar ou não é para entrar pela porta estreita? Porque ele disse: porfiai por entrar pela porta. A pergunta é para entrar ou não é para entrar pela porta estreita? Para entendermos esta expressão aqui, devemos entender o contexto cultural das Escrituras Sagradas. Porque Cristo está falando aqui de uma porta que o templo de Jerusalém possuía. O templo de Jerusalém, ele possuía 12 portas. Quantas portas? 12 portas. A primeira porta do templo de Jerusalém era chamada de porta oriental. A segunda porta era chamada de porta da guarda. A terceira porta era chamada porta do cavalo. A quarta porta era conhecida como porta da água. A quinta porta era conhecida como porta da fonte. A sexta porta era a porta do monturo. A sétima porta era a porta de Efraim. A oitava porta era a porta do sumo sacerdote. A nona porta era a porta dos peixes. A 10ª porta era a porta das ovelhas. A 11ª porta era a porta do vale. E a 12ª porta era a porta velha. Isso está escrito no livro de Neemias, no seu capítulo de número 3. Pois bem, existia naquela época, entre os judeus ainda existe, uma festa conhecida como Yom Kippur. Nesta festa acontecia todo dia 10 do 7º mês. Esta festa era conhecida como o dia da expiação. Esta festa era conhecida como o dia do perdão. Esta festa era conhecida como o dia do chamado. Mas de fato, de qual porta Yeshua ou Jesus está se referindo? Pois bem, ele está se referindo pela porta conhecida como porta das ovelhas. Ele está falando aqui da porta das ovelhas. Mas pregador, como é isso? Porta das ovelhas? Sim, ele está falando da porta das ovelhas. O povo tinha consciência do seu pecado. O povo tinha consciência de que pecou. Então toda a congregação de Israel era convidada a se apresentar no templo. Mas espera aí, todo Israel era convidado para se apresentar no templo nesta festa de Yom Kippur. Muitos levavam muitos animais, todos levavam animais neste dia. Pois bem, levavam para quê? Este animal seria apresentado ali para o sacerdote, e este animal iria passar pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas não é uma porta estreita. A porta das ovelhas é uma porta enorme. Mas o animal que iria passar pela porta iria estreitar para ele. É por isso que Yeshua usa esta expressão: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar pela porta, mas não poderão. Glórias a Deus. Detalhe: 2 levitas saíam do muro, ficavam do lado de fora da porta. Para quê? Para examinar este animal. Por quê? Porque não poderia passar por esta porta o animal que estivesse cego, o animal que estivesse coxo, o animal que estivesse doente e o animal que estivesse salpicado. Por essa porta não poderia passar estes animais. Quando eu falo de cego, eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas estão cegas espirituais. Quando eu falo de coxo, eu falo de pessoas que estão paralisadas dentro da igreja. Quando eu falo de doentes, são pessoas que se condoem de tudo. Ela se condói de tudo, está doente, mas não vai passar pela porta. Quando eu falo de salpicada, são pessoas que estão manchadas pelo pecado. Pois bem, o tema de hoje é um tema bastante sugestivo. Quem foi comprado, não se vende. Glórias a Deus. É verdade que quando eu uso essa expressão de que essas pessoas ou de que esses animais não poderiam entrar naquele dia, não poderia passar pela porta, isso está escrito no livro de Malaquias, no seu capítulo 1, no seu versículo 6. Malaquias, ele vai escrever dizendo que na hora do sacrifício, muitos sacerdotes deixavam passar animais cegos, animais coxos, animais doentes e animais salpicados. Pois bem, então naquele dia, no dia da festa de Yom Kippur, naquele dia não poderia passar esses animais. Para passar pela porta, o animal teria que estar perfeito. Glórias a Deus. É por isso que o sacerdote, o levita, ele fazia a
uma análise minuciosa deste animal do lado de fora do muro. Depois o que é que acontecia? O levita deixava passar o animal pela porta e uma junta de sacerdotes já estava esperando dentro do templo para fazer análise de novo. Pois bem, muitos levavam muitos animais, mas Cristo vai usar esta expressão: são muitos chamados e poucos escolhidos. Por que ele usa essa expressão? Porque todo mundo era chamado para esse grande dia. Muitos levavam muitos animais, mas nem todos os animais passavam pela porta. Por quê? Porque não estava perfeito. É por isso que ele usa essa expressão: é muitos chamados, mas poucos escolhidos. Para quê? Para passar pela porta. Porque para passar pela porta não passa de qualquer jeito. Cristo vai usar esta expressão. Pois bem, muitos chamados e poucos escolhidos. O animal passava pela porta para quê, pregador? Passava pela porta estreita para morrer. Glórias a Deus. Por quê? Você já viu essa expressão? Não, pregador, é porque tem que ter vida no altar. Não, é porque tem que ter vida no altar. Altar não é lugar de vida. Eu vou repetir isso aqui: altar não é lugar de vida. Altar é lugar de sacrifício. O animal passava pela porta para morrer. O ofertante passava pela porta oriental que estava oferecendo o animal. E o sumo sacerdote pegava este animal, colocava sobre o altar. O ofertante ficava de frente do sacerdote. E o ofertante, ele sabia que ele tinha pecado. Então o sacerdote teria que fazer expiação pelo pecado do ofertante. Então o sacerdote pegava o animal. 2 levitas pegavam esse animal, esticava as suas 2 patas traseiras, as suas 2 patas dianteiras. O animal era esticado. O sacerdote contava as colunas, melhor, as espinhas deste animal. Por quê? Porque o cutelo teria que penetrar no coração deste animal. Porque o animal não poderia agonizar sobre o altar. Mas, pregador, peraí, tinha alguns animais que gostavam de fugir do altar. Tinha alguns animais que pulavam do altar para quê? Para não morrer. Mas só que tem um detalhe: o animal fugia do altar, pensava ele que estava salvando a vida dele, mas estava perdendo a vida dele. É por isso que Cristo usa esta expressão: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, salvá-la-á. Oh, glórias! Este animal muitas das vezes queria fugir do altar. Oh, glória. Olha para o teu irmão e diga: não fuja daquilo que Deus te chamou. Não fuja do altar. Este animal muitas das vezes queria fugir do altar. Se saísse, perdia a vida. Ganhava a vida, mas perdia. Mas se ficasse, perdia a vida, mas ganhava a vida. Detalhe: este sacerdote pegava, lavava as suas mãos. Olhe para cá, por favor, serei breve. Este sacerdote lavava as suas mãos, levantava as mãos para o céu e dizia: bendito és tu, ó Eterno, Rei do fundamento, ou dos mandamentos, dado a Moshe e aos filhos de Israel. Eu me declaro sem culpa sobre esta expiação. O ofertante se apresentava diante do sacerdote e dizia: pequei. Ele dizia o quê? Pequei contra ao Eterno e aos mandamentos dado a Moshe e aos filhos de Israel. E o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava o cutelo, enfiava no animal, o animal morria. O que é que acontecia? O sangue escorria sobre o altar. O que é que o sacerdote fazia? O sacerdote fazia o quê? Ele dizia: que este sangue seja para expiação do pecado deste ofertante. E ele usava a última frase, a sua segunda oração: está consumado. Sheba, Ulá, no hebraico, está consumado. Parece que eu vejo Yohanan. Oh, glória. Parece que eu vejo Yohanan. Quem é? João o Batista, aparecendo do deserto da Judeia,
E ele vai usar esta expressão: Amissei Elohim, Amissote, Ratate, Raulan. O que é isso? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Orabai, choracalabai, osserime condareia. Uimanacalabai, osserime condareia. Parece que eu vejo Jesus no Getsemane. Parece que eu vejo Pedro, Tiago e João, eu olhando para eles dizendo: ficai aqui, enquanto eu vou até ali orar. Ele ora no Getsemane e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Eu vou descrever isso aqui. Ele olha para Deus e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas só que ele olhou para um povo na igreja, Assembleia de Deus em Candeias, e disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O animal precisa morrer. Oh, calabaio, sério, me condereis. Oh, meia-noite foi a hora que os levitas da tribo de Judá pegam Yeshua, porque meia-noite os discípulos estavam dormindo. Quando no seu voltar, ele olha para os seus discípulos e os encontra dormindo. Ele olha para eles e diz: porventura não podes velar comigo nem mais uma hora? Por quê? Porque mais uma hora? Porque eles estavam dormindo. Os discípulos estão representando as 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? As 10 virgens. Por quê? Porque as 10 virgens possuíam lamparinas. E na lamparina das 10 virgens o azeite tinha que manter a lâmpada acesa durante 7 horas. É por isso que ele diz: não podeis velar comigo nem por mais uma hora. Por quê? Porque o azeite teria que estar na lamparina durante 7 horas. Mas só que a lamparina de algumas já estavam apagadas. Glórias a Deus. Aí ouve-se o grito. Na nossa Bíblia vai estar: e ouve-se o grito, mas no original vai estar: e ouve-se o som do chofar. Aí vem o noivo. Oh, glória. Aí vem o noivo. Por que ouve-se o som do chofar? Porque na festa das trombetas o chofar teria que tocar 7 horas ininterruptas. 6 horas o chofar tocava, 9 horas o chofar tocava, 12 horas o chofar tocava, 15 horas o chofar tocava, 18 horas o chofar tocava, 21 horas a trombeta tocava, e meia-noite a trombeta tocava também. É por isso que ele escreve no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Bate no ombro de alguém, acorda ele e diz para ele: a trombeta vai soar, rapaz. A trombeta vai soar, rapaz. E você foi com você foi comprado. Parece que eu vejo ele sendo pego pelos levitas, levado até a presença das duas maiores autoridades da época, Aná e Caifás. Caifás era a maior autoridade da junta de sacerdotes da época. Era Anás e Caifás. Ele é levado até Caifás, mas só que Caifás o manda até Pilatos. Pilatos, ele soube que Herodes estava ali por ocasião da Páscoa e manda Yeshua para Herodes. Chegando até Herodes, Herodes zomba dele, escarnece dele e manda de novo para Pilatos. Oh, glória. Parece que eu vejo Pilatos sendo o sumo sacerdote e dizendo: eu não vejo pecado algum. Este homem não cometeu pecado nenhum. O cordeiro tinha que estar o quê? Para ser sacrificado, tinha que estar perfeito. E Yeshua está perfeito para ser. Parece que você não está pegando o que eu estou pregando. Parece que você não está pegando o que eu estou ministrando. O cordeiro está perfeito. Está perfeito. Pilatos vai dizer que por ocasião da Páscoa era de costume soltar um prisioneiro. E quem estava preso? Yeshua Barrabás. Porque Barrabás também era Yeshua. E Yeshua Barrabás está preso. E Pilatos, ele chega diante do povo e pergunta: quem vós quereis que eu vos solte? Yeshua Machia ou Yeshua Barrabás?
o povo grita: crucifica Jesus e solta Barrabás. Existe um detalhe aqui: na festa de Yom Kippur, 2 bodes eram levados. Levíticos capítulo 16, você vai ver no verso 6, 2 animais eram levados. Um seria solto para o deserto. Este bode era chamado de bode emissário, ou bode expiatório. Um seria lançado no deserto e o outro seria crucificado. Quem é que é lançado no deserto? Barrabás. Quem é que fica para ser crucificado? Yeshua HaMashiach. Parece que eu vejo Pilatos dizendo: o que é que o sacerdote fazia? Eu lavo as minhas mãos, e que não caia sobre mim a culpa deste homem inocente. O que é que o povo diz? Que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Alguém vai dizer que este povo está sob maldição? Mentira, coisa nenhuma. Este povo está sendo abençoado, porque o sangue está sobre você. O sangue está sobre você. O sangue está sobre você. E o sangue de Yeshua te purifica de todo o pecado. Levanta a mão para adorar Ele. Levanta a mão para adorar Ele. O sangue dele te purifica. Ele vai para o madeiro. Ele vai para o madeiro. No madeiro, ele usa uma expressão em hebraico: Sheba, Ulá, está consumado. O sacerdote pega uma lança e enfia onde? No seu lado. O que é que sai? Sangue e água. Sangue é o que? É vida. E água é o que? É vida. Primeiro Adão está no Éden. Este Adão está sozinho. Aí Deus diz: não é bom que o homem fique só. Farei uma disjuntora, uma auxiliadora para que te acompanhe. O que é que acontece? Ele dá costela de Adão. Ele faz a mulher e coloca o nome de quem? De Eva. Oh glória, porque casamento não é união. Eu vou repetir isso aqui: casamento não é união. Aquilo que se ajunta se desgasta e pode se separar. Casamento é fundição, é se fundir. Oh glória, quando ele está no madeiro e sai sangue e água, ele está dizendo: igreja, você é minha noiva. Mas só que o que separa um casamento é a morte. É a morte. Então a igreja é mortal. Então o que é que ele faz? Ele deixa sair sangue e água. Está dizendo: igreja, você era imortal, mas eu coloco sobre você a minha imortalidade. E um dia nós nos veremos na glória. Você é imortal. Você é imortal. Oh glória. Mas só que no casamento judaico, o noivo tinha que passar pelo ritual chamado mikveh. O que é o mikveh? Mikveh é imersão em água para transferência de sacerdócio ou para separação espiritual. Alguém me perguntou e disse: Diego, por que Jesus morreu? Por que Jesus ele foi batizado se ele não tinha pecado? Que pecado? O batismo de João era para arrependimento de pecado. O batismo de João era o tevilar, não era o mikveh. Mas por que Yeshua foi batizado se ele não tinha pecado? Aí eu vejo Jesus sendo imergido em água. Não é para mostrar exemplo e nem por causa da graça. Ele está se banhando para receber a sua noiva. E o que é que acontece? A noiva também participa do mikveh, o batismo. Quando você se batiza, você está se separando para Yeshua. Oh glória. E parece que eu vejo ele assinando um contrato. Meu Deus do céu, ele assina um contrato com a sua noiva. Mas só que tem um detalhe: o noivo, depois que assina o contrato, ele diz: minha noiva, você vai ficar aí. Por quê? Porque eu vou ter que ir embora. Para quê? Para preparar a casa. Parece que eu vejo Jesus dizendo para a igreja: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei. Eu vou repetir: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você é noiva. Você é noiva. E noiva que é noiva não se vende. Noiva que é noiva não se troca. Oh alabai, o sério,
O diabo vai querer roubar a tua coroa, o diabo vai querer roubar a tua santidade, o diabo vai querer roubar a promessa. Mas manda um recado para ele nesta noite: eu estou debaixo do sangue, eu estou debaixo do sangue, eu estou debaixo do... Quantos dá um brado de glória ao Senhor? Então minha alma canta a ti. Quero ouvir a igreja. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais forte. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Você que veio aqui, o Espírito Santo te trouxe a este lugar. E neste momento, nós como igreja, estamos aqui para abençoar a tua vida. Estamos aqui para orar por você. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus esta noite? Venha. Esta noite é a noite de salvação. Esta noite é a noite de vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém ao lado dele aqui, irmão? Aleluia. Mais uma pessoa para Jesus esta noite. Saia do teu lugar e venha entregar a tua vida ao Senhor.